Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal, né, aqui na estrutura do Plano B, que tem feito essa parceria com a gente para poder estar gravando e toda a estrutura de produção. Estamos aqui hoje com o Dr. Renato Barbosa, ortopedista formado pela UPS, fez a residência dele em Jaboticabal, ortopedista, neurologista, atuando em Brasília já há algum tempo, né? Vou deixar ele se apresentar. Maravilha. Obrigado aí pela oportunidade aí, para a gente trocar essa ideia aí, relembrar algumas coisas aí. A gente foi estagiário juntos, éramos jovens, e estou aqui aberto aí para o que eu puder ajudá-los aí a esclarecer, tirar dúvida aí do público aqui do podcast Animal. Estaremos às ordens. Tranquilo. E aí, você tem atuado com a questão de neurologia e ortopedia, né? Isso, eu me formei em 2003, né? Fiz a residência em 2005 a 2006, lá em Jaboticabal. Nossa residência lá é voltada para ortopedia e neurologia, né? Faz tecido mole também, mas lá depois que eu saí... Né? Depois que eu saí de Jaboticabal, eu fui para o Sul, fiquei 4 meses em Floripa numa clínica, e de lá migrei para Porto Alegre, comecei a trabalhar em clínicas por lá, fiz o mestrado na URGS, também na área de ortopedia, então eu fiquei de 2008 a 2011 na rotina lá do Hospital da Federal do Rio Grande do Sul. É uma rotina boa lá. Muito boa, lá assim, de hospital-escola, compete junto com a USP de volume de atendimentos, né, da demanda do dia a dia. Então lá eu peguei uma experiência também muito boa, né, e fora o que a gente vai aprendendo no dia a dia, né, nas clínicas. E em 2012 eu tive a oportunidade de voltar para Brasília, entrei no Exército, né, fui da Polícia do Exército, então fiquei atuando lá por 7 anos como cirurgião geral, também na minha área de ortopedia. E em 2017 fundamos a Ortotec, né, eu tenho mais alguns sócios, que é uma clínica voltada só para ortopedia e neurologia, né, aqui em Brasília, foi a pioneira no Brasil. E um ano atrás nós montamos também o Hospital Veterinário Starvet, junto com já é um número maior. Starvet é bem... aí lá completa, já é um, né, hospital veterinário, né, que temos especialistas de todas as áreas, né, um hospital completo, e que fica em Águas Claras, e a gente tem uma estrutura, né, impecável também lá. E aqui em Brasília, desde 2012, né, que eu voltei, eu atuo em algumas clínicas também, né, que tem parceria até hoje, Dr. Vet, a doutora Lia Guaraciaba, lá no Sudoeste, Lex e Lulu. Então, a gente está sempre aí, sempre em parceria aí com alguns colegas também. Legal. E período da residência? Como é que foi? Foi ralação total. Porque lá Jaboticabal a gente fez o estágio lá, o trem é uma referência, assim, sempre foi, né, até hoje, né, mesmo mudando o corpo de professores, mas é um lugar que é espetacular, a estrutura, a demanda, né, a rotina lá, você aprende de fato a encarar os desafios, né, dentro da ortopedia e da neurologia, assim como tem as outras áreas lá no hospital da Unesp, né? Eu vejo a vantagem lá que lá é um hospital bem completo, né? Com certeza. A gente, estagiário, sim, algum tempo atrás, já era um hospital que tinha já era referência e tinha toda a estrutura. Tem uma divisão, sim, boa, tanto na parte clínica médica, clínica cirúrgica. Tanto grandes quanto pequenos, né, silvestres. Então, assim, lá ainda é uma referência, né, no Brasil. Lógico que com professores mais novos que de 2013 para cá, né, já houve essa mudança. Naquela época aposentou muita gente já. Foi, professor, né? João Guilherme, que para mim é o cara no Brasil. Ele é... Na América do Sul, em ortopedia. Ele é top, bicho. Cara, e não é à toa que ele fez muito ortopedista bom, né, que passou pelas mãos dele. Né, e nós tivemos essa oportunidade, tanto eu quanto meu sócio, de fazer residência com ele. E um dos professores que está lá hoje foi também um residente lá dessa época, o Gustavo. O Gustavo? Gustavo Gozuen. Pô, legal, cara. Ele que entrou como professor em 2014 ou 2015. Pô, legal. E tá lá. Ele mais o professor Bruno, que é de Botucatu, e a Paola, que também é lá de Jaboticabal.
Pô, legal, cara. Tá os três na cirurgia. Então a E galera o acabou Andrigo, ficando por lá, né? E o Andrigo, E o Andrigo também na oncologia. Andrigo, encontrei com ele. Encontrei com a Virgínia. Sim. Em Araguaína. Sim, ela foi professora lá e o Andrigo também. Também. Aí depois ele passou no concurso de fazer o concurso lá, eles estavam lá. Sim. Que legal. É legal. Bom. E lá a relação... Sim, lá era uma rotina intensa, né? Rotina a gente fazia os atendimentos e cirurgias, né, da rotina de ortopedia e neuro e também tecidos moles. Tínhamos plantões de fim de semana, né, revisando entre os residentes. Mas, assim, era difícil ter um fim de semana livre totalmente para falar, vou ficar de bobeira. É difícil, o mas trem é puxado. Vale a pena. Para quem quer, né, seguir na carreira, seja numa área específica, na ortopedia, na neuro, em cardio, anestésio, seja lá o que for, oncologia, sempre esse é o melhor caminho. Você entrar na residência, em 2 anos você vai aprender coisas que, às vezes, com 5, 6, 7 anos de trabalho no dia a dia de uma clínica, né, clínica geral ou hospital, que seja, você não vai ter essa vivência toda como você tem no período de residência. Porque essa vivência prática, eu acho que conta muito mais do que... E lá, como você tem uma rotina muito intensa, né, isso acaba trazendo uma experiência muito maior do que você teria em outro ambiente. Tem muito paciente que é direcionado para esses locais, porque já sabe que é o hospital-escola, que tem um corpo clínico adequado, os professores, os pós-graduandos, os residentes, então sempre vai ter um serviço completo. E isso ajuda bastante a você pegar essa experiência para depois, na hora que sair no mercado, poder usar na prática mesmo. É legal. E essa questão da especialização, né? Como é que você vê essa questão hoje em dia das especializações, principalmente ortopedia e neuro, porque pelo menos a visão que eu tenho é tanto neuro quanto cirurgia, você tem que estar bastante atualizado. Sim. Porque um vacilo, uma dúvida, alguma coisa, o pode ser muito complicado. Sim. Né? E como é que você vê hoje em dia essa questão de especialização? Você acha que precisaria crescer o carga horária de curso, buscar uma atuação maior até da associação, porque hoje em dia, na veterinária, a gente tem associações distintas, né? Diversos segmentos. E como é que você vê na questão mesmo da ortopedia e da neurologia? Como é que você vê essa questão da própria especialização? O que você aconselharia para quem resolvesse seguir nessa área da veterinária? Existem diversos, assim como na própria graduação, tem cursos muito bem estruturados e cursos, infelizmente, a maioria mal estruturados, tem muito curso de pós-graduação também que deixa a desejar. Mas os mais tradicionais, os que já estão no mercado há mais tempo, geralmente tem um corpo clínico de professores, né, com experiência, com know-how, com uma boa vivência, tanto com residência, com mestrado, doutorado, e que realmente vai dar um resguardo, né, uma bagagem maior para aquele aluno, seja um recém-formado ou um veterinário que já está atuante no mercado. Então, assim, o que o aluno tem que fazer é sempre procurar buscar o estágio nos lugares de referência, e o veterinário que já está formado buscar um curso de referência, né? Os mais, assim, tradicionais, né? Geralmente são na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul também tem um curso bastante, né, já encorpado de pós-graduação dentro da ortopedia. Fora que, assim, quem pode fazer um mestrado, doutorado, dependendo da rotina do hospital-escola, vai ser o melhor caminho, porque você vai ter uma vivência ali de 2 a 4 anos de rotina, acompanhando o coelho hospital-escola. Tem algumas pós-graduações que, inclusive, quem toca a rotina da ortopedia é o mestrando ou doutorando, né? Tem outros que é o residente, junto com o pessoal da pós, né, como era lá em Jabuticabal. Então, assim, tendo um hospital-escola como base, geralmente é o que tem o melhor recurso e o melhor caminho para seguir. Mas já existem algumas pós-graduações particulares, muito bem estruturadas, muito bem coordenadas e que também estão formando muita gente boa. Mas é aquele negócio, não adianta só ter o curso, né, de um fim de semana, que vai ser ali por 6 meses, 1 ano. O cara tem que começar a ter uma prática também, né? Primeiro, acompanhar quem já trabalha, quem já,
né, já está no mercado para pegar um pouco a mão, né, poder pegar essa vivência. O que eu vejo essa questão dos cursos é exatamente, às vezes, a ideia do veterinário que ele tem, que eu vou fazer um curso de ortopedia e já vou começar a fazer. Sim. Eu acho que é um pouco meio que perder a vergonha de falar, cara, então eu quero seguir nessa área, vou buscar quem já está aí atuando há algum tempo, vou procurar um estágio ali, vou ver, mesmo já estando formado, para que ele possa exatamente trabalhar da maneira mais correta e eficiente possível, né? Até porque, assim, nem tudo vai ser sempre como você planeja numa cirurgia, especialmente numa fratura, por exemplo. Tem fratura que você vai com planejamento A, chega na hora, tem uma fissura ali que não apareceu, a imagem radiográfica do pré não mostrou, e aí você faz o transcirúrgico, opa, tá diferente, tá pior. Então, você tem que ter um segundo material, um terceiro, para você ter o recurso adequado para isso. E se o cara vai só com uma visão mecânica, eu aprendi aquilo ali na aula, vou fazer só aquilo. O cara às vezes fica perdido. Até o próprio manejo entre aquela imagem e a cirurgia pode mudar alguma coisa, completamente, né? O paciente às vezes quadro, né? fica sem uma imobilização adequada, uma fratura que às vezes está ali relativamente alinhada, ela pode fragmentar de vez aquele osso e desalinhar e surgir uma nova fratura. Então, complicações às vezes surgem no pré-cirúrgico imediato. Então, o cara tendo essa vivência de poder acompanhar uma rotina, né, e trocar experiência com quem já está um pouquinho mais tempo na área, vai ajudar bastante, com certeza. E como é que você vê essa questão de, assim, a gente formou mais ou menos na mesma época. Sim. Né, já tem aí algum tempo. Como é que você vê essa questão da aceitação hoje em dia dos tutores com essa especialização da veterinária, tanto da ortopedia? Sim. Ortopedia e neuro, eu acho que acaba sendo uma que tem uma procura um pouco maior do que as outras especialidades. Né? Na verdade... Porque acaba também, principalmente sim, na ortopedia, a gente acaba trabalhando muito com urgência. Sim, tem muito caso que é emergência mesmo, urgência, emergência. Porque uma fratura, um negócio assim, não é algo que vai crônico. Sim. Ela é de uma vez. E como é que você vê a aceitação hoje em dia dos tutores com essa modernização da nossa área, né? Não, assim, a demanda tem sido sempre, né, cada vez maior, e o pessoal está mais conscientizado da importância de ter um veterinário que tem aquela experiência, que tem aquela bagagem que possa trazer a segurança para o que vai ser feito com o seu pet, porque para muitas famílias o cão, o gato é o filho, é o animal silvestre que seja. Às vezes é uma família que não tem filhos, optou por não ter filhos, ou os filhos já cresceram. Época de pandemia também, eles acabaram agregando muito, né? Sim, inclusive aumentou muito a demanda para a gente com a pandemia. A gente teve um receio muito grande de que fosse assim, o pessoal sumir da clínica. E isso, na verdade, foi o contrário. A coisa aumentou de uma forma que, graças a Deus, né, a gente não esperava que fosse tanto. Então, assim, hoje em dia o pessoal está mais consciente, valoriza mais o serviço. Eu lembro que, assim, nós formamos há muito tempo, né, não convém aqui falar, mas eu lembro que na época eu tentei a primeira vez a residência, não passei na prova e vim para Brasília, fiquei um ano inteiro de 2004 trabalhando aqui, né, como veterinário clínico geral, cirurgia geral. E aqui não tinha, assim, você não tinha referência de anestesista, de cirurgião, de ortopedista, assim, não era uma coisa que tinha uma boa formatação como a gente vê hoje, né, de diversas áreas específicas, né, de especialistas e de pessoal realmente qualificado. Então, quando eu voltei em 2012, o cenário, 8 anos depois, o cenário já era bem melhor, né, já estava uma coisa mais avançada, já com clínicas especializados ou com unidades dentro dos hospitais para especialistas, né, em diversas áreas, né, tanto ortopedia, neuro, cardio, oftalmologia. Então, né, os próprios anestesistas também, né, o pessoal já com consciência de que tem que ter um anestesista de fato, alguém com preparo para poder fazer aquela monitoração, para fazer uma anestesia adequada, um bloqueio regional, poder... Tem muita gente que às vezes não quer operar porque tem medo que o paciente é velhinho. Meu cachorrinho, meu gatinho é velho. O fato de ser idoso não vai contraindicar. Então, a gente se cercando de cuidados, né? Tá tudo bem de exame de sangue, coração tá em condições, você fazendo uma boa anestesia, né? Procedimento, o risco vai ser sempre menor.
Então, assim, o pessoal está entendendo que já temos essa questão das especialidades e a demanda está sendo boa e a valorização acaba sendo uma consequência. E na própria questão, assim, aí já puxando mais um pouco para a sua área mesmo, da ortopedia e da neuro, como é que você vê, assim, prováveis avanços? Porque hoje em dia a gente já tem visto a questão de prótese de membro, Sim, coisas que têm dado uma qualidade de vida com certeza. maior para o animal, até mesmo a questão da adaptação quando o cachorro para de andar e tudo. Como é que você vê esse futuro da própria ortopedia? Porque aqui em Brasília agora a gente já tem... antes a gente já tinha uma só, a gente já tem, acho que, se não me falha, acho que são 2 ou 3 que tem tomógrafo. Sim. Isso tudo facilita bastante Com na hora certeza, do diagnóstico. Com certeza. Né? E aí como é que você vê esse avanço? Ainda está um pouquinho lento. Assim, se a gente for comparar com o que é lá fora, né, nos Estados Unidos, no Canadá, Europa, a gente perde muito para eles em relação a recurso, né? Porque eles têm uma gama maior de empresas que fazem os implantes e a qualidade, queira ou não, acaba sendo uma qualidade maior do que o que a gente tem de implantes aqui. E aqui a gente ainda tem muito pouco implante voltado para veterinária. Na verdade, até tem algum, assim, tem um número mas menos aí, do que... considerável de empresas, mas com certeza menor do que tem lá fora. Mas já tem uma galera produzindo. A produção, assim, a qualidade tem melhorado a cada ano. Hoje em dia a gente usa muito placa de titânio, né? As placas para as fraturas, para as lesões articulares que possam ser necessárias fazer a correção de desvios e tudo mais. Então a gente tem muitos implantes de qualidade feitos no Brasil, mas com certeza os que vêm de fora ainda tem um acabamento melhor, um controle adequado, né? Aquele parafuso que encaixa perfeito, que não vai quebrar o... Antigamente a gente precisava fazer muita gambiarra para aproveitar o material. Tinha que ter um certo jogo de cintura. Mas assim, hoje em dia a gente tem empresas brasileiras muito sérias, muito, né, adequadas, que fazem realmente um material de qualidade e que nos dão esse suporte. Né? Por exemplo, antigamente a gente tinha que comprar uma caixa de implante. Hoje em dia a gente consegue usar, ter uma demanda assim de usa e a pessoa paga o que foi usado. Não tem que ser pagar toda aquela caixa com vários implantes, que às vezes você não vai usar tudo. Você geralmente pega a caixa e paga só o que usa. Isso, E aí, assim, em relação à realidade que é lá fora, o que a gente ainda não tem uma rotina grande é, por exemplo, prótese de quadril e de cotovelos, que são coisas que eles fazem lá de uma... demanda da própria rotina, né? Uma rotina maior. Então, assim, aqui a gente até tem casuística para isso, mas a gente esbarra, especialmente para esses implantes de prótese de quadril e cotovelo, os nacionais ainda não têm aquela qualidade toda que a gente vê lá fora. E aí, com o dólar alto, isso inviabiliza um pouco para você usar. Mas antes até de fazer prótese, né, para isso, a gente tem outras condições, tanto cirúrgicas quanto de tratamentos clínicos, né, com o pessoal da fisioterapia. Dentro da fisioterapia tem o shockwave, que é a ortotripsia, que você consegue tirar muito paciente com lesão articular de cirurgia, porque você vai fazer um tratamento prévio que vai minimizar a progressão da artrose, da degeneração, e vai trazer qualidade de vida para aquele paciente, especialmente para o quadril. Então, assim, mas em relação aos implantes, a gente tem muita coisa já de qualidade e que você tem confiança que é material que vai ter uma boa osteointegração e que não vai trazer complicações. É interessante, porque a gente vê realmente, sim, precisa desse avanço, né? Sim. Porque hoje em dia os animais acabam vivendo mais. Sim, cada vez mais. E aí, somente a gente sabe que tem algumas raças que têm uma predisposição maior a esses problemas articulares, e aí eles vivendo mais, acabam também exigindo mais. E o paciente tem que viver, assim, tem que andar bem, tem que correr e tem que ter qualidade de vida, não tem que ter dor. Então, você tendo um bom tratamento, um diagnóstico precoce, e direcionando o tratamento, né, mais adequado, você vai dar qualidade de vida para o paciente e para a família também, né? Porque o paciente tem estresse por conta da dor, deixa de comer, não quer passear, e é um estresse para a família, né? Então gera uma série de problemas também para aquela família que está vendo seu pet
não está feliz, não está caminhando, não está usando a patinha. Então a gente tem que... A gente estava perguntando, ele passou a ser membro da família, Sim, né? Sim, isso é muito comum. E aí também chama de fez filho com que... e não tem por que não ser diferente. Faz também com que o doutor acabe também tendo uma preocupação maior, Sim, né? Com certeza. Eu acho que essa questão da pandemia também trouxe uma observação maior em cima do animal que está em casa. Isso é uma tá coisa em casa, interessante. Está todo mundo em casa, e aí ele olha... Hoje em dia, a gente estava discutindo que já se tem uma visão melhor da necessidade que o animal tem, então acaba realmente procurando. Com certeza. A clínica acaba procurando serviço especializado. Preocupação maior. E o pessoal tá, assim, tem muita gente que está em home office. Então, assim, às vezes era aquela pessoa que ficava o dia inteiro fora e chegava em casa e, no máximo, ia ali, dava uma volta com o cachorro, botava a ração ali, trocava a areia do gato e ia dormir, beleza. No outro dia, ia para cá, ia para o trabalho e passa o dia inteiro fora. Hoje não, o pessoal está trabalhando em casa, está podendo observar o paciente, o jeito dele andar, o jeito que ele acorda e às vezes não quer passear, está mancando mais do que fazia antes. Então isso ajudou a abrir um pouco, né, aumentou essa preocupação com o pet no dia a dia, que a pessoa está mais tempo em casa observando. Interessante. E geralmente lá vocês atendem mais cão e gato, né? Silvestre é muito pouco. A gente tem alguns casos que foram feitos lá na Ortotec e também no Starvet de silvestre, mas em geral cão e gato é a nossa maior demanda e geralmente os casos de fratura em especial, quando tem uma demanda de silvestre, aí o pessoal das clínicas silvestres acaba encaminhando para lá, ou quando a clínica tem a estrutura, a gente vai fazer na clínica também. Hoje em dia cresceu muito também essa questão do serviço volante, né? Sim, isso já tem uma demanda boa também, mas assim, quando eu voltei em 2012, eu rodava bastante, né, em Brasília. Hoje em dia eu evito ficar andando muito, porque o pessoal começa, como a gente já tem a clínica como referência, começa a vir um encaminhamento, até porque a gente não é um concorrente daquela clínica, a gente está um parceiro. Então você oferece um serviço específico e o paciente vai continuar com o clínico geral dele, fazendo a demanda de prevenção, né, o que seja o especialista que ele já vá lá na clínica dele. Então, isso também na veterinária cresceu muito essa questão do encaminhar, né? Antigamente o povo era mais resistente a fazer pouco isso, porque a ideia de perder o cliente. Porque na verdade, dependendo você está agregando mais, você tá mais confiança no seu cliente. E assim, você encaminhando para um especialista que você sabe que ele vai lá, vai cuidar daquilo que ele precisa, vai ajudar naquilo que você não pode na sua clínica, no seu hospital, e o paciente vai voltar para ti, vai fazer todo o preventivo, né, ou as cirurgias profiláticas, tudo isso o cara consegue ainda manter na sua própria clínica, né? Então, assim, na veterinária, até um tempo atrás, assim, não tinha muito essa visão de corporativismo, pelo menos eu não via isso, assim, de ser muito assim, cada um na sua, e a gente tem que pensar como um ajuda o outro, né? Então, sim, até porque temos que ter um pouco mais desse cuidado, né? De trocar experiência, traz uma qualidade de vida melhor também pro próprio animal, né? Porque você evita que algumas falhas, algumas coisas acontecem a partir do momento em que você assume assim, até aqui eu dou conta, daqui para frente eu vou encaminhar para o especialista, para que o seu animal tenha o melhor tratamento possível. Com certeza. E um vai ajudar o outro e aquele paciente vai continuar sendo, né, o paciente da clínica ou do hospital sem mudar o foco e sem deixar de ter o cuidado adequado que ele precisa. E na sua opinião, assim, para a galera que está entrando agora na faculdade, sim, né? Como é que você vê essa questão da pessoa? Eu sei que a gente já tocou nesse assunto, só para a gente dar uma esclarecida um pouco maior. Como é que você vê essa questão da pessoa buscar realmente estágio e tudo, para que ele possa definir uma área em que ele pretenda atuar? Com certeza. Né? Então, para não ficar só no básico. Para o aluno assim, da veterinária, independente da escola, se for uma escola federal, estadual, particular, a escola ela vai te dar uma base, mas você tem que procurar por fora também, né? Então, assim, vai desde uma boa relação com os professores que vão te indicar para locais adequados de fazer um bom estágio, de ter um bom acompanhamento.
O cara fez um semestre ali, gostou de uma área patologia, pô, buscou fazer um estágio em patologia. Na área de produção, numa área de reprodução, manejo, seja lá o que for. Você procura sempre, se interessou por aquela área durante a graduação, procura fazer estágio, procura fazer uma monitoria, né, durante a própria graduação, que isso vai te dar um currículo, vai te dar uma experiência naquela área específica para você saber se aquilo ali é o que você vai conseguir seguir para a tua vida, para a tua carreira, ou se você realmente, fiz ali meu semestre, não estou satisfeito, vou buscar outra área. Então, o estágio, né, durante a graduação é fundamental. Antigamente era muito mais fácil, porque as escolas podiam pegar estagiários extracurriculares. Aí, com a mudança da lei de estágio, ficou um pouco mais restrito para estágios curriculares, né? Então, o estágio final. Mas enquanto está na graduação, busca numa clínica particular, num laboratório particular, né? Ou numa hospital-escola que tenha parceria com a sua escola, que vai ajudar a te direcionar melhor. E você, quando é que foi que você resolveu partir para ortopedia e neurologia? Olha, quando eu estava na graduação, eu sempre quis cirurgia, não me via fazendo outra coisa. E aí, num estágio de férias, eu consegui para Jaboticabal fazer o estágio extracurricular, né? A professora Rita Campbell foi quem me abriu as portas de Jaboticabal, ela na época era doutoranda lá. E aí quando eu vi lá a rotina, como é que era aquela loucura lá de Jaboticabal, eu falei, pô, é isso que eu quero para mim, quero essa loucura aí. Então isso foi que realmente me ajudou a decidir. Na época, inclusive, eu tinha a oportunidade de fazer estágio com suínos, né, com grande, que eu achava legal também, mas eu preferi ir para ortopedia e acho que foi a melhor escolha. Não me arrependo. E ralou muito para chegar até residência até hoje, e tudo é uma relação com certeza, né? A gente pesada, né? Para ter ideia, assim, na época eu tinha 74 quilos. Em um mês de residência eu perdi 4 quilos. Eu falei, cara, se eu for nesse ritmo aí até o fim do ano, eu acho que eu não estarei vivo mais. Mas é porque é puxado mesmo, né? Você tem hora para entrar e não tem hora para sair. E isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal não entende. Acha que vai formar e já vai ganhar bem, já vai ter horário para entrar e para sair. E assim, para quem trabalha nessa área hospitalar, não é muito assim, né? Na área de clínica e de cirurgia, você tem uma demanda de emergência que muitas vezes vai te tirar do horário do seu compromisso lá familiar ou que seja social mais tarde, porque você tem um paciente para dar atenção, para dar assistência. Então, assim, a gente acaba tendo uma rotina grande, uma carga horária grande, mas é vantajoso, é gratificante, porque você aprende, a cada caso que chega é um desafio, e depois você vê o resultado, o paciente voltou a caminhar, o paciente já está apoiando, aquele osso consolidou, poxa, é a melhor coisa, né? E a satisfação da família também, sendo grata ao trabalho de toda a equipe, né? De toda a atenção que a gente acaba tendo. O que é mais frequente lá para vocês, nessa área de na rotina, eu posso dividir assim em 3 coisas. São os casos de coluna, né? As hérnias de disco, a grande maioria das vezes, mas fraturas de coluna também acontecem. Fraturas em geral de ossos longos, né? As fraturas articulares também. E lesões articulares, em especial as de joelho, né? São as lesões mais comuns, de rotina cirúrgica. Uhum. E aí, fora da rotina de atendimento clínico, né? E que muitas vezes acabam tendo uma condição mais de clínica médica, de fisioterapia, aí lesões articulares de diversas outras, de outros membros, né, que muitas vezes você consegue fazer um manejo, reforço muscular, fisioterapia para voltar a ter uma qualidade adequada, mas em especial a lesão do ligamento cruzado ou a insuficiência do ligamento cruzado cranial é o que é uma demanda grande para cirurgias articulares. Então, assim, dentro da nossa área, coluna, fraturas e lesões articulares, né, de joelho. Assim, nem todo caso ortopédico neurológico é cirúrgico. Nem todo, com certeza. Tem muito caso que a gente consegue com ajuste de manejo, que aí vai desde o tipo de piso que o paciente fica. Se é um ambiente que o piso é muito liso, muito escorregadio, um paciente saudável ele já não vai andar direito, porque ele vai escorregar, ele vai ter uma certa instabilidade. Se é um paciente que tem já uma predisposição de doença articular ou de coluna, aí vai ficar mais difícil. Então você tem que fazer essa adequação de manejo,
um tapete emborrachado, limitar o espaço na casa que ele tem acesso para não ficar, às vezes, subindo e descendo escadas, evitar subir na cama, no sofá. Tudo isso tu já consegue tirar o paciente, além do tratamento clínico, né, tirar da crise e evitar novas recidivas, né, ou evitar que aquele quadro se agrave, e muitas vezes o tratamento clínico já vai ser suficiente para dar aquele conforto, para dar uma normalidade para o paciente. E aí o controle também do peso, né, uma dieta adequada, uma alimentação saudável, tudo isso faz parte de um tratamento, independente de ser clínico ou cirúrgico, né? Então tem que associar muitas coisas. E não necessariamente pacientes com problemas de coluna são pacientes idosos. Sim, cães novos também né? têm problemas de coluna, sejam eles por malformações, né, de coluna, em especial os cães braquicefálicos, né, os bulldogs, né, bulldog francês, bulldog inglês, tem muitos problemas de malformações, né, as hemivértebras, e por muitas vezes essas hemivértebras vão causar uma instabilidade, né, naquele foco ali da coluna, naquele ponto ali, especialmente coluna lombosacra ou tórax lombar, e vai dar um quadro de crise de dor, de déficit motor, mas o manejo adequado, analgesia, o controle de dor nesses casos ele é fundamental, extremamente importante para certeza. Poder estabilizar o quadro, né, numa crise. Tirar da crise, e aí você associa, né, geralmente a gente tem esse cuidado de, além de fazer o tratamento clínico medicamentoso, buscar também um cuidado com o acupunturista, com o fisioterapeuta, para você ter um tratamento mais completo. E muitas vezes esse cão vai ter uma vida normal, sem novas crises, ou vai demorar muito a ter uma crise novamente. Mas é importantíssimo, tendo ou não o histórico do problema, seja articular ou de coluna, os cuidados de manejo. Né? Então, assim, evitar de ficar pulando toda hora, sobe e desce escadas, a cama, o sofá, são coisas que eles fazem muito hoje em dia, porque o cão está dentro de casa, está na cama da família, o cão, o gato. Especialmente para os cães, esse fato de ficar pulando nos lugares altos é o que mais favorece recidivas de lesões. E na rotina de vocês lá é mais cão, né? Gato é menos comum. A maior demanda acaba sendo de cães, né? Vamos dizer assim, uns 80% dos nossos pacientes são cães. E aí os outros 20% ali, ou 15% de gatos, e aí eventualmente vai um silvestre. E hoje tem também clínicas só de felinos, né? Então isso é uma vantagem, porque quando o paciente precisa ficar internado, ficando numa clínica só de felinos, ele vai ter um ambiente... O estresse é menor. Né? Mais adequado, um ambiente menos estressante para ele. E nos casos assim, gatos, quais são os problemas mais comuns na sua área, né? De gatos, lesões de coluna geralmente tem uma relação com algumas infecções, né, dos felinos, fraturas em geral, e aí geralmente fratura em gato ou porque foi atacado por algum cão, né, fugiu, gato que fica solto na rua, gato que sai da casa, vai para a casa do vizinho, ou por cair da janela, né? Então às vezes a pessoa mora no apartamento, não tem tela, eu acho que ele não vai pular, ou deixa de botar a tela só na banheirinho ali, na janelinha do banheiro. É ali que o gato vai buscar uma brecha e vai ficar ali de bobeira, e de repente ele cai, ou passa uma borboletinha, algum inseto, ele vai pegar. Então, gato geralmente quando vem pra gente é por queda de algum lugar desse, ou o gato que fica solto na rua e acaba sendo atropelado ou atacado. Muitas vezes tem animais também que são maltratados, então assim, tem muita gente que acaba resgatando um gatinho de rua, ou até cão de rua que sofreu maus tratos. Então, isso infelizmente ainda é uma realidade, tem muita gente que faz ainda muita crueldade com animais e que... Acho que até tem em função do número de animais errantes que a gente tem, até atropelamento. Sim, isso acontece muito. Né? E uma coisa, como tu falou aí de atropelamento, o que eu vejo muito na rotina é assim, metade dos atropelamentos são em casa, né? Então assim, pessoas que moram na hora que casa, tá chegando em casa, entrando ou saindo da garagem. Com gato é menos comum, mas com cães é muito mais comum. Então o paciente está ali, se é um cachorro muito jovem, ele está afoito, quer chegar perto da família e a pessoa não percebe, passa por cima da patinha, né, acaba atropelando, ou quando vai sair o carro, né, às vezes o paciente está dormindo, é um cachorro velhinho já que não tem uma boa audição,
e aí quando vai sair, atropela. Então isso é uma coisa que ainda é uma rotina grande, a gente sempre procura orientar as famílias para ter um cuidado redobrado quando vai entrar ou sair de casa para evitar esse tipo de coisa. E como é que o tutor, o que ele deve, assim, observar para que ele busque o serviço especializado de ortopedia e neuro? Quais são, assim, os sinais clínicos mais comuns que o tutor deve observar e pensar assim, bom, meu gato, meu cão não está normal. Não tá como ele era antes. Uma coisa assim que é muito fácil de perceber, o animal vai estar menos ativo, é um cãozinho ou um gatinho que sempre subia num sofá, numa cadeira ali de jardim, na cama, e ele já não está mais subindo. Ou ele demora muito para se levantar, demora para dar o salto, para subir ou descer do lugar, ou ele vai levantar e já levanta com uma dificuldade, parece que faz um esforço além do normal. Muitas vezes esse paciente vai vocalizar. Em caso de gatos, tem gato que uma das coisas que eles podem fazer primeiro é parar de se lamber, né? O gato se contorce todo para ficar se lambendo, é o jeito dele tomar o banho, né, entre aspas. Então uma coisa que a pessoa fala, ele não está se lambendo como antes. Aí quando vai ver, o gatinho já está com algumas dores, né, por conta de lesões articulares, que é muito comum o gato ter problema articular, e às vezes só vai manifestar quando está velhinho. E o cão, ele vai estar menos ativo, ele já não vai querer passear toda hora que chama, ou vai botar na guia para passear, ele já não puxa mais a guia com todo aquele vigor, ou ele andou ali, fez as necessidades no gramado, e aí já quer voltar para casa, já senta, não quer mais continuar a caminhada. Então, são as primeiras coisas que pode ser observada. Ele está sentando muito, ele não fica mais de pé, não fica em pezinho para fazer festa. Ele está andando, o rabinho está ficando mais caidinho, não está abanando mais o rabo como antes. São indícios de que pode já ter alguma coisa de errado. Ou ele vai andar e parece que está com uma fraqueza nos membros, né? Está pisando em falso, está tropeçando uma patinha na outra, arrasta a ponta dos dedos. Também são sinais iniciais de lesões, no caso de coluna. Ou às vezes o paciente está andando um andar meio rígido, assim, meio travadinho, a coluna arqueada, o pescoço rígido. São sinais também de dor, né, localizada na coluna. Eu já ouvi uma vez parecendo um dromedário reto. Assim. Fica literalmente corcunda. Né? E nesses casos neurológicos de coluna, por exemplo, quanto mais rápido você intervir, melhor você tem uma... Com certeza. A lesão de coluna na terapêutica, na recuperação, né? Com certeza. Independente de ser caso cirúrgico ou não, o quanto antes você faz esse diagnóstico, né? Você entra com analgesia, quando é o caso de usar anti-inflamatório também, você faz o tratamento adequado, você vai tirar aquele paciente da crise, você vai minimizar o risco de complicações, né? E especialmente para aquele paciente que para de andar de uma forma aguda, então o paciente está andando, de um dia para o outro ele perde os movimentos, ele perde a força nos membros. Esse é o que causa que é emergência. Então esse quanto antes a gente pode avaliar, fazer o exame físico, né, o exame neurológico, o exame ortopédico, acaba sendo tudo feito ao mesmo tempo. E de acordo com a necessidade, a tomografia ou ressonância magnética, você fecha o diagnóstico precocemente e com certeza consegue ter um resultado melhor na recuperação, né? Então a gente sempre procura, sempre quando possível, de acordo com a realidade também de cada família, de poder fazer o que precisa, do paciente ter condições clínicas de ser anestesiado para tomografia ou ressonância, você ganha um tempo na recuperação. Porque acaba que um fator complicante que eu vejo, por exemplo, nesses casos que são traumáticos, né? É exatamente você ter a questão de anestesiar para fazer o exame e anestesiar para operar. Sim. E isso não chega a ser um problema, né? Lógico que se é um politraumatizado, o risco é maior de alguma complicação. Mas geralmente o politraumatizado, quando chega para a gente, a prioridade sempre vai ser com alguma lesão torácica, né, uma ruptura de diafragma, uma hemorragia, ou uma hemorragia abdominal. Então, assim, vai primeiro cuidar do que é o suporte à vida, né? Aí ele tem que respirar, ele tem que estar estável, não pode ter hemorragia, corrige o problema abdominal que seja, para depois a gente pensar na fratura, na lesão articular. Mas quando é o caso de vir direto para a gente, aí sim, a gente
paciente está estável, tem um pré-operatório, né, que seja condizente com um planejamento cirúrgico, a gente consegue hoje a gente tem um avanço muito grande na parte de anestesia, que dá uma segurança anestésica muito boa, né? Com certeza. Hoje em dia o pessoal faz muito bloqueio regional, né? Então, assim, ele pode fazer um bloqueio só para o membro torácico, né? Ou faz quando antigamente só tinha epidural para bloquear os membros pélvicos. Então, hoje em dia eles fazem um bloqueio só para aquele fêmur, lá, só para o membro direito, para o membro esquerdo, de acordo com a necessidade do que você vai operar. Eu tenho visto muito anestesista hoje em dia usando aqueles ultrassom portátil. Ultrassom para poder guiar certinho onde que ele vai fazer. Que ele vai lá e bloqueia lá a ramificação para o nervo femoral, para o ciático, para o braquial. Então ele consegue fazer. Isso é um avanço muito grande para vocês, né? Acaba ajudando muito até no tratamento em si. A própria cirurgia o paciente fica com bloqueio regional, o anestesista vai manter num plano anestésico mais seguro, mais superficial, e o paciente não vai sentir dor, não vai, às vezes, são cirurgias que acabam sendo... dependendo da fratura, acaba sendo grande. Acaba sendo prolongado. Então, você tem uma segurança maior para operar aquele paciente e o anestesista para manter, né, durante aquele procedimento todo. Mas, com certeza, isso ajuda também no pós-operatório, né, que o paciente acordar bem, sem dor, né, com um bom bloqueio, a qualidade é muito maior, né? Dá menos trabalho, menos riscos de complicações, às vezes o paciente ficar se debatendo, não querer ficar se mordiscando, então isso ajuda. O avanço que a gente teve também, até na parte de imagem também, favoreceu bastante. Isso aí é uma coisa que mudou muito a nossa realidade. Até, vamos dizer assim, 2011 eu ainda estava em Porto Alegre. Na época foi quando surgiu a tomografia computadorizada lá, e se não me engano aqui também foi mais ou menos nessa época. Foi. Então até que se tivesse essa condição de tomografia, a gente não tinha como fazer exame de imagem de coluna, a não ser a mielografia, que a gente tinha que injetar um contraste dentro do canal medular e fazendo radiografias sequenciais ao longo de toda a coluna para tentar achar um ponto de lesão, de compressão. Isso você gastava muito tempo, é um risco anestésico grande, um risco de complicações pelo fato de usar o contraste. Porque aí você tem o próprio manejo do animal para não ter... para o contraste não subir todo para o cérebro. Então, isso você ganha tempo no diagnóstico, você faz um diagnóstico de imagem mais adequado e a segurança, né, assertiva ali do diagnóstico. Hoje em dia já tem tomografia e ressonância em Brasília, então são exames distintos, mas que em alguns casos acabam sendo complementares. Dependendo da demanda, você acaba usando os dois. Mas em geral, para as lesões de coluna, né, a tomografia, pensando em hérnia de disco ou uma fratura, a gente faz a tomografia. O raio-x, dependendo da fratura, você usa só o raio-x como planejamento, mas muitas vezes a tomografia vai te ajudar a planejar melhor. E para lesões de caráter vascular, isquêmico, até tumorais do sistema nervoso central, aí a ressonância já seria o melhor caminho. Né? É um exame mais demorado, mas que dá uma riqueza maior de detalhes. E ajuda também na hora de você ter como você falou, o planejamento de como você vai agir ali, né? Do tratamento, o prognóstico, tudo isso você consegue ter um quadro mais assertivo, né? E um prognóstico, né, de melhor ou maior ou menor, né, gravidade de acordo com aquele problema que você detectar. E o que a gente tem visto também hoje em dia é que até os avanços das próprias técnicas cirúrgicas têm evoluído bastante. Com certeza. Que hoje em dia já se opera a hidrocefalia. Sim, tem muita coisa que não se fazia, né, antigamente, e que hoje em dia você tem recursos, né, para tratamento clínico ou cirúrgico e que vai dar qualidade de vida para aquele paciente e ter uma vida normal ou o mais próximo do normal possível. Antigamente, as cirurgias de coluna, não sei se tu vai lembrar, lá em Jabuticabal a gente fazia uma incisão enorme ao longo da coluna toda e para fazer o acesso na tórax lombar. Hoje em dia você não precisa fazer aquilo tudo, né? Não faz mais a fenestração profilática como a gente fazia antes, porque depois você vai vendo com o tempo que não vai mudar muito. Exatamente. Em relação ao... Eu penso que hoje em dia, até com esses avanços que a gente tem nos quadros, da possibilidade de diagnóstico e tudo, você consegue... Porque antigamente a gente fazia era uma incisão mielografia
E vai no chute. Eram Vamos fazer 2, aqui, 3 horas lá de exame. vamos fazer esperar aqui, acordar. vamos fazer para frente, vamos fazer para trás, para garantir que realmente a lesão era só. Hoje em dia você consegue A gente determinar, consegue setorizar, aqui, é uma vamos fazer incisão só de aqui. 5 centímetros ali, já basta para você fazer aquele acesso àquela hérnia lá que surgiu. Então, abriu umas avenidas, assim. era uma incisão 15, 20 centímetros ali que você aumentava o tempo também cirúrgico, né? Que você vai fazer uma sutura de uma área maior e os riscos de complicações, de risco de contaminação, por mais que se faça no centro cirúrgico adequado, quanto maior o seu campo, né, de atuação ali, a sua área de incisão, maior a chance de alguma contaminação. Quanto mais você expõe aquilo que está ali, Sim. maior a chance de contaminação, por mais que você tenha o seu ambiente estéreo do centro cirúrgico. Sim. E tudo é sempre um risco. E uma contaminação ali em coluna Não, aí a complicação é grande. Em caso de fraturas, por exemplo, antigamente se tinha essa ideia de redução anatômica, né? Hoje em dia não, a gente faz as MIPOs, né? Que são as osteossínteses minimamente invasivas. A MIPO é a sigla em inglês. Então você, assim, quanto menos você mexer no foco de fratura, melhor é para aquele osso consolidar. E hoje a gente tem como fazer isso, né? Hoje não, já de uns anos para cá, mas na época de residência ainda a gente não tinha muito esse conceito, né? E aí sempre era aquela incisão, abrir, né? Acessar toda a fratura, usava-se cerclagem, hoje a gente não usa mais. Então algumas coisas você vai evoluindo, né? Vai evoluindo e vão mudando alguns conceitos que, né, você não tinha antes. Hoje em dia já tem muito essa visão também de usar o mínimo possível de anti-inflamatórios, né, em geral, porque, queira ou não, o fator inflamatório para uma fratura, por exemplo, ela pode ter um benefício na hora da reparação óssea. Então você tem muitos médicos que pregam isso, né, na área da ortopedia humana, de você controlar a dor com analgésicos. O anti-inflamatório, você vai ter um risco de, às vezes, afetar um pouco aquela cicatrização óssea e o risco de uma complicação gastrointestinal, renal, hepática. Então, muita coisa que a gente fazia antigamente que hoje a gente já está mudando um pouquinho na rotina para justamente você ter uma melhor qualidade para aquele paciente. E essa evolução tem sido bem benéfica, né? Com certeza, a recuperação em tempo mais breve, né? E risco menor de complicações, de uma gastroenterite, às vezes o paciente para de comer, aí vem uma infecção oportunista, então você tem um risco menor de complicações que podem às vezes afetar a tua cirurgia quando bem sucedida. Então, e você reduz também o tempo de internação com isso, né? Sim, com certeza. Quanto menos ficar, né, fora do ambiente familiar, melhor é para aquele paciente, assim como é para um paciente humano. O ambiente hospitalar nunca é o melhor cenário, a não ser que seja realmente um caso de complicação, um caso que você precisa fazer um manejo inicial para depois dar aquela condição dele ir para casa e continuar em casa o tratamento. A gente tem tutores muito mais conscientes, sim, do que deve ser, sim, mais obedientes. O pessoal hoje está mais assim, digamos, mais parceiro nosso, que antigamente você falava, tem que ficar de repouso, não pode deixar solto, e o pessoal às vezes largava de qualquer jeito, deixava subir na cama, no sofá. Eu lembro daquela época nossa de estágio, acho que foi um gato que operaram e no retorno eu falei, tá pulando o muro. Bom ouvir, não é bom saber que ele está pulando o muro ainda, né? Tem que esperar. Então hoje em dia você tem uma consciência maior, sim, dos tutores com relação a esse cuidado pós-operatório. Até a gente avançou muito também na questão de medicação. Tem muitos medicamentos que, assim, anti-inflamatórios em especial, os de hoje em dia eles são muito menos danosos para o estômago, né? Então são os COX-2 seletivos, então tem uma linhagem grande aí de medicamentos que são mais seguros para você usar até por um período prolongado. Então temos que dependendo do que for o problema, tem colegas que usam ali por 15, 20 dias, né? Mas assim, sempre quanto menos você puder intervir, melhor vai ser, né? Quanto menos uso de anti-inflamatório, melhor é. Mas as drogas hoje, independente de ser de analgesia, de anti-inflamatório, no caso dos oncologistas, os quimioterápicos, sempre elas têm uma qualidade melhor do que era uns anos atrás. E inclusive o mercado, né, de
medicamentos PET também já está cada vez mais encorpado, cada vez mais... Tem evoluído bastante. Isso, com certeza. E hoje trabalha-se muito com nanotecnologia, então, assim, medicamentos, em especial para protetores articulares, né? Eles trabalham com nanotecnologia para oferecer um suplemento alimentar que vai agir naquela articulação, que vai ajudar aquela articulação não sofrer uma degeneração tão precoce, tão rápida, e vai dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. E hoje em dia já se tem muito conhecimento de que algumas raças têm uma predisposição maior. Hoje em dia você tem até mesmo uma ração específica para cada raça, com seu suplemento. Com certeza, eles fazem alimentos com, por exemplo, colágeno incorporado naquele alimento, seja uma ração tradicional, ração seca, né, essas de industriais, ou uma comida natural, que tem empresas que fazem. A gente tem um avanço da medicina integrativa muito grande, com né? certeza. Então, e são alimentos completos, né? Então, tudo tem... essa natural, sendo por uma empresa, né, que tem lá o veterinário, que tem a equipe lá de nutricionista, que vai fazer uma boa formulação com proteína, com minerais, com legumes, né, você pode confiar. Então, as empresas, sejam elas de ração convencional ou ração natural, eles já fazem os alimentos com esses suplementos, né, com vitaminas e minerais, com protetores, né, como no caso dos colágenos. E isso vai dar melhor qualidade de vida e vai, muitas vezes, prevenir que, de fato, aquele paciente desenvolva alguma doença articular por conta da predisposição genética que ele já tenha. Eu lembro que lá em Jabuticabal a gente tinha a área de nutrição que não era tão comum de se ver. Ali foi um dos pioneiros também, né, nessa área de nutrição. Isso ajudava bastante animal. Nos animais internados. Sim. Lá. Eles tinham todo esse acompanhamento. Com certeza. O paciente isso faz se alimenta bem, grande. Ele vai se recuperar muito mais rápido, né? Então, é uma preocupação grande, assim. A gente tem que ter o paciente que está bem controlado a dor, mas tem que estar se alimentando, né? Então, se é um paciente crítico, não está se alimentando, você vai lá e passa uma sonda esofágica para alimentar, especialmente gatos, né? O gato que é um paciente mais difícil, assim, de manejo fora do ambiente dele. Eles ficam muito estressados. Deixa de comer, estressado. Então, esse é que você tem que ser o mais breve possível de mandar para casa. E quando não está comendo, faz a sonda para alimentá-lo, né, de forma... Vai garantir que ele vai ter uma alimentação adequada. Legal. Você falar um pouquinho sobre a Ortovet, a Starvet? Sim. Né? Bom, a Ortotec, nós fundamos ela em 2017, né? Então já estamos há 4 anos e meio de atuação aqui em Brasília. Nós somos a primeira clínica no Brasil e acredito que até hoje a única que só trabalha com ortopedia e neurologia veterinária. E somos 5 sócios, né, na equipe, eu, Dr. Sandro, doutora Larissa, Dr. Pablo, e tem a Lívia, que é a nossa sócia administradora. E aí temos lá a nossa equipe também com a doutora Luane, a doutora Gabriela, tem os anestesistas, né, com a equipe Dr. Bernardo, Giovanni, Lara, doutora Lorena. Então tem uma equipe bastante qualificada. Temos o suporte do pessoal da VetSpa, que faz a parte de fisioterapia dos nossos pacientes. Então, durante a internação, elas ficam lá, fazem a parte inicial de fisioterapia. E a Ortotec trabalha só com ortopedia e neurologia, né? Somos 24 horas, então assim, a gente tem sempre um dos sócios, um dos especialistas para fazer o atendimento de emergência quando for necessário, de madrugada, fim de semana. Temos uma equipe de plantonistas que ficam lá 24 horas por dia para dar aquele suporte aos internados e sempre que chega um paciente novo poder acionar quem estiver na escala para fazer o atendimento. E a gente também conta com o apoio do pessoal da equipe de imagens, né, da Scan, que seja para um caso de emergência à noite ou fim de semana, eles também fazem o exame de imagem quando a gente precisa, né? Então, tem que ser um trabalho integrado com a equipe a nossa equipe, os anestesistas, o pessoal de imagem, os laboratórios também, que nos dão essa assistência também. Por ser uma clínica especializada, vocês precisam ter uma logística sim, para poder ajustar tudo. Que possa ser feito também da maneira mais rápida possível. Com certeza. Nos casos dessas emergências ortopédicas neurológicas, que geralmente são... precisa se agir de forma rápida. De forma rápida. Então, assim,
mesmo que seja um caso de madrugada for necessário, a gente tem a equipe e tem todo o material para entrar numa emergência cirúrgica, seja de noite, de madrugada, fim de semana, né? E estamos já, né, esse tempo todo aí já com essa parceria com boa parte das clínicas que nos encaminham em hospitais, às vezes hospitais que têm já referência em Brasília, mas conta com o nosso suporte ali e a gente tem esse feedback, né, de mandar também de volta do paciente continuar com o seu clínico. Tranquilo. Queria agradecer. Maravilha. A presença do Dr. Renato. Tamo aí. Obrigado aí pela oportunidade aí, trocar uma ideia com vocês aí e tentar, de alguma forma, esclarecer para o pessoal de casa, seja para o aluno, para o veterinário que possa também estar assistindo a gente, o público em geral, né, os donos dos pets, dos nossos pacientes, e sempre que precisar podem contar conosco aí para uma novo bate-papo aí. Tamo aí. Aqui a gente tem a intenção realmente de trazer assuntos que sejam não só relevantes para aquele clínico que já atua, que já está aí há algum tempo, para aquele também que está iniciando nos estudos da veterinária, que ainda está meio perdido, sem saber para que área vai, como é que vai caminhar. Espero que tenham aprendido bastante. Caso tenham dúvidas, algumas coisas podem enviar, a gente vai tentar sanar elas da melhor maneira possível. Aqui no podcast a gente conta com o apoio do Estúdio B, na questão da sala, da própria parte de produção como um todo, né? E agradecer a audiência de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa pode mandar pra gente, como eu falei. E tamo aí, para o que vocês precisarem. Maravilha.